desde sempre, mano, que a gente vê, quando tem o Japão em algum lugar, jogos do Japão, seja nas Olimpíadas, seja na Copa do Mundo, tem sempre as matérias, né? Sempre tem, mano, sempre tem. Ah, a torcida do Japão deixa a arquibancada toda limpa, dá exemplo de civilidade quando sai do jogo. E aí fala, esse ano inovaram. Agora o elenco do Japão também deixou o vestiário. Depois do jogo com a Holanda, mano, deixou o vestiário limpo pra caralho. Então sempre tem essas matérias, tá ligado? Eu vou até aumentar aqui pra ver. E eu vou puxar um link que eu acho interessante com isso. Mas são essas matérias. Os japoneses recolhem o lixo produzido nas arquibancadas durante a partida realizada neste domingo. Se você trocar o ano, você colocar 2022, 2018, 2014... Vai ter a mesma coisa. Mas sempre a mesma reportagem. Mano, sempre. Esses vídeos, mano, a galera diz, puta, saquinho de lixo. E assim, da hora, mano, legal. Pô, muito legal, tá legal. Foda, mano, bacana. Tanto pelo... Pô, parabéns por você não jogar o seu copo no chão. Mas assim, é complicado, porque realmente você vai no estádio e as pessoas são porcas, mano. São. A galera se transforma. Então, assim, legal, parabéns para os japoneses, parabéns para a equipe, pro elenco da seleção japonesa que limpou o vestiário. Só que daí eu comecei a ver umas coisas de... Aí, ó. Ah, que bonitinho. Mas eles, quando estavam na guerra, estavam do lado do árbitro, tá ligado? Mas assim, assim, eu acho que é uma coisa que também talvez não seja amplamente falada, tá ligado? E é engraçado, porque eu sempre gostei muito, mano, da Segunda Guerra pra caralho, assim, eu sempre soube, obviamente, que o Japão fazia parte do eixo, que era aliado da Alemanha e tudo mais, mas não dos crimes de guerra que o Japão tinha cometido, mano, antes da Segunda Guerra Mundial, quase 10 anos, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial e durante a Segunda Guerra Mundial, tá ligado? Então tem uma reportagem, né, que eu mandei na pauta, se você quiser colocar, que dá pra gente ler ela aqui, que é uma reportagem da BBC. BBC. É uma reportagem da BBC, e assim... Nunca fomos amigos, é esse? Isso, exatamente. E aí fala, só para dar um contexto geral, na reportagem fala sobre as invasões do Japão na China, desde 1931, tá ligado? E dá um contexto, eu não sei se a reportagem, a gente vai ler a reportagem aqui rapidinho, mas tem um contexto industrial, porque o Japão é um dos países que mais se industrializou ali no final do século XIX para o começo do século XX, e aquilo, na expansão imperialista para você conseguir conquistar o mercado consumidor e tudo mais, que foi nessa entoada que a colonização existiu, tá ligado? Ou se intensificou, que o imperialismo, na verdade, se intensificou. E o Japão entrou nessa. Então, ali nas primeiras décadas do século XX, o Japão invadiu 2 vezes a China, promoveu o massacre de Nanquim, promoveu, mano, ondas de... Tem palavras que eu não sei se eu falar aqui, se elas vão brecar o alcance da live, mas assim... e tudo mais. E é engraçado, porque daí a gente vê, e nunca se desculparam publicamente, e eu mandei 2 coisas para você, que daí depois a gente pode ver uma na sequência da outra, que ela se encaixa, inclusive, para uma coisa que rolou ano passado, tá ligado? Reportagem da BBC de 4 de setembro de 2025. Pode falar aí, que foi uma coisa? Com tudo isso que você trouxe, tem uma coisa que eu sempre penso, eu acho curioso. Eu e a Lud também, nós somos muito fãs de estúdios Ghibli. Né? Os filmes dos estúdios Ghibli, Totoro, Viagem de Chihiro, o Ponyo, enfim, todos, a gente adora, a gente gosta muito. Em vários desses filmes, o Japão está em guerra. Então, assim, você vê a história da família, e aí o pai da menininha, ele tá na guerra, e ela não vê ele há muito tempo e tudo mais, você fica, que bonitinho, que legal. E aí, quando você para pra pensar, você fala, que guerra que ele tava? Tá ligado? E ou é a guerra da Coreia, ou são nessas guerras com a China, ou é na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, se você não sabe do contexto histórico, você fica, tadinho, ele foi pra guerra. E assim, ele tava lá do lado dos nazistas, tava invadindo a China, geral. Então, assim,
É muito complicado, mas é importante a gente ter essa noção histórica também, né? O que não, assim, não para mim não muda nada na questão de eu gostar ou não dos filmes, tá? Não tem a ver com isso. Sim, 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 Mas é sim. só que, tipo, quando eu falei isso pra Lud, ela, caramba, não fazia ideia. Sabe? É porque, assim, quando a gente fala dessas coisas aqui, não é pra pegar tudo que é do Japão e, mano, jogar fora, tá ligado? E falar, não, é tudo lixo, é tudo, não vou consumir música, cultura, porque eles fizeram tais e tais. Bonequinho, não vou fazer cosplay de não sei o que, eu vou. Fica à vontade, mano. Assim, assistir anime, enfim, quem não é, a gente não tá rechaçando isso, tá ligado? E vive na liberdade, Tá hein? proibido, tá proibido ir no rodízio japonês, mano. Nós vamos Proibido. tá cancelado o rodízio japonês. Mas é só trocar uma ideia e para ter um olhar crítico para algumas coisas também, porque senão o esquecimento histórico das coisas, a gente deixa de ter um olhar crítico para uma série de coisas que são muito próximas, assim, numa linha temporal. Às vezes o bisavô de uma galera que, mano, que a gente conhece, que a gente admira, que as pessoas admiram, estava envolvido nisso. O próprio Guizinho falou a história da a unidade 751, que o Gui falou, a 731, que era uma unidade de pesquisa, e, mano, que fazia pesquisas em prisioneiros de guerra, sobre doenças, sobre resistência de corpo, coisa que a Alemanha nazista fazia também. E antes de ler a reportagem, uma reflexão que eu fiquei tendo, que é uma coisa interessante também, fala-se muito pouco disso também, porque, assim, entende-se que a Segunda Guerra, oficialmente a Segunda Guerra durou de 39 a 45, né, 1939 a 1945. E o start da Segunda Guerra Mundial foi a invasão da Alemanha à Polônia, porque a Alemanha anexou a Áustria, é a única anexação da história onde não teve uma gota de sangue derramada. A Alemanha invadiu a Áustria e falou, agora esse território é nosso e acabou, não teve resistência, não teve nada. E o que deu início foi a invasão à Polônia, porque daí sim teve resistência, começou o conflito e deu-se início à Segunda Guerra. Aula de história grátis para vocês, tá? Aula de história grátis para vocês. Com o quase historiador Daniel Ludovico. Falta aqui um aninho, a gente pode falar que eu sou historiador, por enquanto eu sou um aspirante A. Mas eu tava pensando, eu falei, porra, essas invasões que o Japão promoveu na região da Manchúria, ali na China, na região nordeste da China, elas começaram em 31 e se intensificaram de 35 para frente. Só que por não ser no contexto europeu, por não ser ali no centro da Europa, por não ser em um lugar branco, teoricamente, não é, ali a guerra não se iniciou ali. Porque se você for parar para pensar, por mais que já existissem focos de tensão ao redor do mundo, foi a invasão da Alemanha na Polônia que começou a guerra. Não era um conflito global, tá ligado? Os Estados Unidos só entrou na guerra depois de Pearl Harbor, uma série de coisas aconteceram. E, porra, tem muita... Para a historiografia oriental, para a historiografia chinesa, muitas vezes, a data de início da Segunda Guerra se confunde um pouco. Tem documentos que falam que a Segunda Guerra, para eles, começou em 35. Ou que começou em 31. Assim como a Guerra do Vietnã é meio confusa, tá ligado? Mas eu só acho uma reflexão legal porque a gente só entende a Segunda Guerra de 39 a 45 porque a historiografia que a gente se baseia, ela é, na maioria, europeia ou norte-americana, tá ligado? Dito isso, eu vou ler a matéria para vocês, que é... sobe lá um pouquinho, só para eu ler a manchete, por favor. Abre aspas, nunca fomos amigos. O massacre às vésperas da Segunda Guerra que ainda afeta as relações entre China e Japão. Reportagem da BBC de Fan Wang, acredito que seja uma reportagem traduzida, de setembro do ano passado. Pode descer, por favor. Os 1,9 milhão de seguidores do vlogger japonês Ayato Kato estão acostumados com seus vídeos divertidos sobre a China, onde ele vive há muitos anos. Mas em 26 de julho ele surpreendeu a todos com uma história sombria. Acabo de ver um filme sobre o massacre de Nanquim, disse, se referindo a 6 semanas durante as quais o exército japonês devastou Nanquim no final de 37 e que, segundo algumas estimativas, custou a vida de mais de 300 mil civis e soldados chineses. 300 mil pessoas, mano. Ao que parece, cerca de 20 mil mulheres também foram estupradas. O filme That's Right é uma história sobre um grupo de civis que se esconde das tropas japonesas em um estúdio de fotografia.
já é um sucesso de bilheteria e o primeiro de uma onda de filmes chineses sobre os horrores da ocupação japonesa, lançados devido ao como é que eu, 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial. Que bom que eu estou estudando história e não matemática. E não algoritmos. Algoritmos. Cara. Algoritmos. Algoritmos está tentando entender, de alguma forma. Então. Mas persiste um sentimento de história inacabada, frequentemente amplificado por Pequim, que se alimenta tanto da memória como da ira. Foda, mano, porque também a nossa... historicamente tem esse antagonismo entre os Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Fria e de décadas para cá contra a China. Então, muitas das coisas que são pautadas pela China, a gente não tem acesso, tá ligado? Principalmente essa questão da historiográfica, mano. Pode falar aí. Quando eu vi uns anos atrás um filme chinês sobre... Eu não lembro qual guerra que era, mas era um filme que era uma perspectiva chinesa, né? Do exército... não lembro o nome do exército, mas era o exército que conquistou a Revolução, contra os Estados Unidos, contra os americanos. Então era uma batalha entre China e Estados Unidos em que os americanos eles eram os vilões. Então era muito interessante ver essa perspectiva. Eu nunca tinha visto nada nesse sentido, saca? Porque é sempre o contrário, né? É sempre os russos, sempre os chineses, sempre os, sei lá, alguém do Oriente, que é o inimigo, ou sei lá, alguém da América Latina, tá ligado? Uhum. E é realmente interessante, assim como tem muitas coisas de cinema soviético, mano, que retratam essa dicotomia, esse antagonismo de uma forma diferente, tá ligado? Não são os soviéticos os vilões e tudo mais, então é que é isso, para nós chega massificamente, pelo menos, o que é de produção ocidental. Mas, enfim, a gente não tem acesso a essas coisas que vêm da China, então, essas coisas que Pequim pauta, teoricamente, não chega para nós, tá ligado? Enfim, voltando pro texto. O vídeo viralizou rapidamente, recebendo mais de 670 mil curtidas em apenas 2 semanas. Mas os comentários foram menos positivos. O mais popular cita o que se tornou uma frase icônica do filme, dita por um civil chinês a um soldado japonês. Não somos amigos, nunca fomos. Pode baixar, Rê, por favor. Legal. Da guerra militar para a guerra histórica. Para a China, a brutal campanha militar e a ocupação japonesas são um dos capítulos mais obscuros do seu passado, e o massacre de Nanquim, que na época era a capital do país, uma ferida ainda mais profunda. O que tornou essa ferida ainda mais dolorosa é a crença de que o Japão nunca reconheceu plenamente suas atrocidades nos locais que ocupou, não apenas na China, mas na Coreia, Filipinas, Indonésia e no que então era a Malásia Britânica. Um dos pontos de controvérsia mais dolorosos tem a ver com as mulheres de conforto. Mano, isso é muito foda. Cerca de 200 mil mulheres que foram e obrigadas a trabalhar em bordéis militares japoneses. Nos dias de hoje, as sobreviventes seguem lutando por um pedido de desculpas e uma indenização. E tem uma outra coisa aqui que também eu vejo que é uma cobrança que as entidades que cobram retratações do Japão fazem, porque às vezes as pessoas falam assim, passou muito tempo, o Japão não é mais o mesmo, o Japão, beleza, porque em 95, pela primeira vez, o premier japonês se desculpou oficialmente, tá ligado? Pode falar, Rei, se você fazer um comentário, pode falar. Não, é aquilo, porque assim, acho que tem duas coisas. Tem uma coisa que uma coisa é o governo, é o Estado, é o poder do Japão, outra coisa é o povo, mas também já ouvi que o povo não é lá muita flor que se cheire. Também, mano, misógino pra caralho, mano, racista pra caralho. Não, o nômade raiz, ele odeia o Japão, mano. Ele odeia o Japão, odeia os japoneses. Tem uma cena muito engraçada, velho. Você tá ligado que é o nômade raiz? Sei. Tem uma cena que é ele na China, aí ele tá num hotel, acho, aí passa um robô meio humanoide, assim, aí ele vai interagir com o robô dá uma ignorada nele. Aí ele falou, esse robô deve ser japonês. Mano. Só que assim, pra nós chega a fofice, né? Não é nesse sentido de, tipo, odeiem japoneses, não, gente, Sim. não é isso. Mas essas coisas são importantes assim, é muito foda, porque a gente tá vendo números aqui que são estratosféricos, né, mano? Então a gente viu que em Nanquim 300 mil pessoas
entre civis e militares foram mortas, ou 200 mil mulheres foram violentadas e obrigadas a trabalhar. E são números muito grandes. E se a gente em algum momento consegue dar nome, ou a gente dá uma identidade para esses números, isso torna uma dimensão muito mais dolorosa, muito mais profunda. E o que várias entidades cobram é isso, mano. A gente não sabe nem o nome dessas pessoas, de boa parte dessas pessoas, tá ligado? E é isso, o que chega para nós o primeiro-ministro japonês se desculpou. Talvez na China, em determinados lugares, você tenha memoriais com os nomes dessas pessoas. Mas o que fica perpetuado aqui para nós no Ocidente é o pedido de desculpa do premier, mas não esses nomes desses memoriais. E o que dá profundidade, mano, o que dá densidade, o que dá vida a esses números que foram perdidos é a história dessas pessoas, mano. É o nome, é alguma forma que a gente se conecta. Tipo, você sabe o nome da pessoa, você cria uma conexão mínima. Você sabe a idade, você sabe onde morava, você sabe o que fazia, você cria uma identidade. E foram 200 mil mulheres violentadas, mano, tá ligado? Então, assim, chega pra nós muita coisa. A gente tem o Japão como, uma terra de disciplina, de trabalho, de respeito aos mais velhos, de honra. Tem aquele filme, Dias Perfeitos, que é um filme bonito pra caralho, mano. Não sei se você já viu Dias Perfeitos. É bonito pra caralho, Dias Perfeitos, mano. É lindo. Eu preciso terminar de ver, porque os 40 minutos do filme eu não vi. Puta, a rotina do senhorzinho em silêncio, e ele observa as coisas. Tudo isso é muito atrelado a uma imagem de Japão, tá ligado? Quando a gente pensa. Mas a história deles carrega isso aí, mano. E a gente não pode deixar de falar, não pode deixar de cobrar. E, de novo, a gente não tá pregando um ódio, um preconceito, uma parada generalizando. Mas essas coisas precisam ser cobradas, precisam ser faladas e precisam ser retratadas, mano. Se eles se incomodam com esse estereótipo que às vezes é colocado, eles precisam se retratar de alguma forma. Verdadeiramente, tá ligado? Voltando para a matéria. Nos dias de hoje, as sobreviventes seguem lutando por um pedido de desculpas e uma indenização. Em seu vídeo, Kato, que é um influenciador, parece reconhecer que esse não é um tema de conversas no Japão. Abre aspas para o Kato. Infelizmente, esses filmes de guerra anti-japoneses não são exibidos publicamente no Japão, e os japoneses não têm interesse em assisti-los. Fecha aspas. Quando o imperador japonês anunciou... Você ia falar alguma coisa, Rê? Não. Não? Quando o imperador japonês anunciou em 15 de agosto que se renderia, 15 de agosto de 45, seu país já havia pago um preço terrível. Mais de 100 mil pessoas haviam sido mortas nos bombardeios sobre Tóquio antes que 2 bombas atômicas devastassem Hiroshima e Nagasaki. Igualmente terrível, mano, porque boa parte das pessoas que morreram, tanto em Tóquio quanto em Hiroshima e Nagasaki, eram civis, tá ligado? Criança pra caralho, enfim. A gente não celebra isso de jeito nenhum. A derrota do Japão foi bem recebida em grande parte da Ásia, onde o exército imperial japonês havia ceifado milhões de vidas. Para eles, o 15 de agosto representa tanto a liberdade quanto um trauma persistente. Quanto um trauma persistente. Na Coreia, o dia é chamado de... Puta que pariu, mano, não vou me arriscar. Gwanbokjeol. Repete para nós, Rê. Gwanbokjeol. Perfeito. Traduzido como retorno da luz. Talvez, inclusive, diga-se, importante frisar que isso, essa celebração em coreano, talvez seja no que hoje a gente conhece como a Coreia do Bem, a única Coreia possível. Porque depois disso, inclusive, o Japão estava envolvido na Guerra da Coreia, né? Mas, enfim, outra parada. Abre aspas. Embora a guerra militar tenha terminado, a guerra histórica continua. Importante pra caralho. Afirma o professor Ji-wook Shin, da Universidade de Stanford, explicando que as duas partes se lembram daqueles anos de forma diferente e que essas diferenças aumentam a tensão. E hoje a China é tipo, mano, aquele meme do cachorrinho gigantesco e o Japão é aquele cachorrinho pequenininho, tá ligado? Tipo eu imaginei que você fosse maior. As pessoas que conhecem no Japão não falam muito sobre isso, disse o chinês que vive no Japão há 15 anos e prefere permanecer anônimo. Eles veem como algo do passado e o país realmente não comemora, porque também se veem como vítimas. É foda, né? Porque tem isso, né, mano? O 15 de agosto tá atrelado ao bombardeio de Hiroshima e Nagasaki. É uma chaga do Japão também. Mas enfim, né, mano? É complexo pra caralho. Sim. Eles veem como algo do passado, o país realmente não comemora porque também se veem como vítimas.
ele se considera um patriota, mas diz que isso não lhe causou problemas pessoais, porque a relutância dos japoneses em falar sobre o assunto mostra que eles evitam temas tão delicados. Tipo, não falamos de política aqui no Japão. Não falamos de política aqui no Japão. No Japão. Alguns acreditam que o exército japonês foi ajudar a China a construir uma nova ordem, com os conflitos que surgiram nesse processo. Claro, também aqui reconheça que foi de fato uma invasão. Aí, assim, a reportagem é mais complexa, acho que a gente não precisa se estender muito. Mas é só importante, de novo, porque por esse debate histórico, assim, porque se a gente se deixa levar pelo senso comum, ou pelo que a mídia traz pra gente, que os maiores veículos de mídia trazem, ou até pelo que, às vezes, a nossa historiografia ocidental traz, vai ser isso. A gente nunca vai saber o nome dessas pessoas, a gente nunca vai ver uma cobrança ao Japão, uma punição, uma forma de retratamento do Japão, não vai. O Premier em 95 se desculpou e acabou aí. Inclusive, eu tinha até separado outra reportagem, mas talvez a gente não precise nem olhar, que assim, desde 95, de 10 em 10 anos, os premiers do Japão se desculpam publicamente, se retratam publicamente com a China. De 10 em 10 anos, no 15 de agosto, né? E ano passado, em 2025, teoricamente é mais uma década de aniversário do 15 de agosto, o primeiro premier japonês não cumpriu essa tradição que eles têm desde 95, e, além disso, o Japão anunciou que, a partir de 2026, 7% do PIB deles serão investidos na defesa interna deles, tá ligado? Em exército, em aprimoramento do exército deles e tudo mais. Então, assim, aumenta essa atenção no mundo todo. Para mim é muito claro que a gente está vendo uma escalada de uma guerra fria entre Estados Unidos e China, e o Japão, depois da Segunda Guerra, virou um aliado, primordial dos Estados Unidos e estratégico pra caralho, principalmente pela região em que está, perto da China, perto da Coreia do Norte, porque até militarmente o Japão é superior à Coreia do Sul, por exemplo. Então é só para a gente ter esse olhar crítico, para não cair numa demagogia, às vezes, que a gente é levado a, tá ligado? Eu acho importante falar, porque todo ano a gente vê isso, todo ano de Olimpíada, de Copa do Mundo, como os japoneses são organizados, como eles são bonzinhos, eles limpam a arquibancada, como eles são incríveis, como eles respeitam sei lá, mano, como os jogadores se comportam no vestiário. Então é importante a gente ter essa reflexão, tá ligado? Por isso que eu quis trazer isso aqui na pauta. Dito isso, essa seleção do Japão é uma ótima seleção. Eu acho que vai longe, hein? Acho que vai surpreender aí muita gente. Não é à toa que deram um cacete no Brasil, né? Naquele amistoso. Tudo bem que Exato. A gente deu uma entregada, mas assim, é uma seleção muito boa. E eu tô gostando do jogo deles, viu? Mas realmente bastante interessante desse link aí que você trouxe. Legal pra gente compartilhar com a galera também. É isso, pessoal. Deixa o... a outra Copa eles já foram bem também, né? Então. Mas é isso, gente. Exato. Se vocês gostaram aí do nosso cortezinho, se vocês gostaram aí do assunto que o Dan trouxe, essa perspectiva, não esquece de deixar o like, deixa seu comentário, se inscreva no canal, ajuda a gente aí a reativar a nossa monetização, deixa dando play aí nos nossos conteúdos que vai ajudar demais. Fechou? Tamo junto. Forte abraço. Obrigado. Daniel, primeiro, vamos falar com o nosso chatzinho. Muito obrigado aí a todo mundo que chegou, muito obrigado a todo mundo que permaneceu. Salve aí para o nosso querido Saunters, que me chamou de troglodita, né, quando eu quis ler em coreano. Era coreano? Acho que era coreano, né? Porque era como eles falavam na Coreia, né? Troglodita, quer dizer poliglota. Outra coisa, desculpa, a Zohag, não sei se você ainda tá aí, a Zohag mandou um pix, eu vou tentar dar um play e ver se você ouve, Dan. Acho que não, vou ter que compartilhar aqui. Mas vai lendo aí os outros comentários. Ô, louco, recebemos o pix, obrigado, Azul, beijo no seu coração, obrigado, mano, pelo pix. O Salters do Rio já deu um salve, Salters, salve, Gil colou no chat também. E é isso, o Gabriel também, meu digníssimo cunhado, colou mais cedo aí, mandou um chupa Neuer. O Neuer, mano, eu tô totalmente perdido. O Neuer tá nessa seleção ainda? Tá, pô. Aqui, cara, ó. Mano, o Neuer também disputou. Olha que maravilhoso. Vai. Obrigado, mano. Esse é o nosso? Solta o áudio.
exibir em seguida, vamos ver. Eu não sei se vai dar o sonzinho. O foda é que aqui no StreamYard não dá pra botar o link pra sair o som ao vivo, mas eu vou ler aqui. A Zohag do Kuduro mandou R$ 5 e disse: aqui vai um pix pra debochar legal do Nicolas. Viva Cabo Verde. Muito obrigado. Viva Cabo Verde, mano. Viva Cabo Verde. Obrigado, Azul. Aqueles outros pix são pix antigos? O que é aquilo, mano? Que aparece lá? 3 anos atrás. Nossa, eu tava muito empolgado falando, caralho, tem uma galera do... Foda. Mas é isso, Azul, obrigado. Eu também não deixar aqui o Live Pix e não mandar mensagem, eu tenho que resolver isso aí. Só não, legal, a gente vê... Porque assim, gente, é isso, importante falar, eu e o Rei, mano, fazendo tudo. Então, assim, a gente tá... E numa ferramenta nova, no OBS você tem mais controle. Aqui é mais fácil, que nem, tipo, ó, eu boto aqui uma paradinha para compartilhar a tela. Aí é fácil pra caramba, pô. Lá eu tenho que ficar montando cena, trocando cena. Aqui não, pô. Aqui eu boto aqui e já era, tá ligado? É menos trampo, porque o OBS, eu lembro do OBS, era bem chatinho. Automático, né? A live também vai, enfim. Mas é isso, vai dar certo e a gente vai resolver. Obrigado, Azul, obrigado. Exato. Obrigado a todo mundo que colocou, que tá aí no chat também. Dan, eu queria só colocar o assunto do goleiro, né? Porque a nossa thumb da live a gente não falou sobre isso. E aí Puta, não, chama. Então eu tiro esse bloco do Japão, deixo esse bloco do Japão sozinho, e aí junto esse agora com o início de futebol que a gente falou. Pode ser? Pode chamar, mano. Bom,